O dia do Senhor pelos profetas. A fé dos grandes profetas individuais, baseada na influência perene do javismo mosaico, estava fundamentada numa nova compreensão de Yahvé, oriunda do mistério da experiência pessoal. De acordo com os profetas, essa experiência podia ser compartilhada, de algum modo, por qualquer homem. Os profetas experimentam Deus como uma paixão santa e como fogo ardente, que envia para a destruição de todos os que se opõem à sua vontade. Quando os profetas sentem que essa vontade invade a sua vida e agita, tudo que permanece parece ser a humilde renúncia de toda ação movida pela vontade pessoal e total sujeição de Yahvé. Os profetas aprenderam, porém, de fato, que o santo poder de Deus não reduz o homem a uma servidão involuntária, fazendo humilhar-se no pó, mas, ao contrário, coloca-o diante de uma decisão pessoal. A decisão se ele dirá sim ou não a Yahvé e à vontade de Yahvé, se tornará um homem realmente novo ou continuará a ser o homem que tem sido. Tomando isto como ponto de partida, os profetas questionaram a abordagem humana comum da vida, o desejo de segurança, tranquilidade e saciedade, em vez de alegre confiança e entrega total que Yahvé exige. Eles fizeram advertências contra tal vida e suas consequências, convocando os homens à tomada de decisão pela nova vida em que eles já estavam, vida franqueada a todos que a desejam. Os profetas fizeram advertências contra a velha vida, porque ela é caracterizada pela culpa humana para com Yahvé e o mundo, e representa a fonte de outras ideias, palavras e ações falsas. Visto que não eram filósofos ou teólogos, eles começavam em primeira instância por reprovar os pecados individuais que estavam diante de seus olhos. No processo, eles atacaram as várias classes e estratos de seu povo com uma franqueza sem precedentes, lançando-lhes tais palavras como nunca tinham ouvido antes. Eles se revoltaram contra tudo em que encontraram faltas: o rei e sua administração, o rico e o aristocrata, juízes e anciãos, grandes latifundiários e negociantes, sacerdotes e profetas cultuais, mas também o simples e o pobre. Toda a nação se arruinou em virtude do rumo pérfido que ela tomou. Assim, os profetas opuseram-se à piedade e à teologia tradicionais, que se sentiam confiantes no favor de Deus. Eles reconheceram a culpa profunda do homem para com Yahvé, a qual não poderia ser removida pela promessa de paz e salvação, porque não existem. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles tinham de aprender que Yahvé não apenas castiga durante algum tempo, como foi afirmado, mas também destrói. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Portanto, viram o homem no estado de fundamental alienação de Deus, na qual, contudo, o homem é ainda colocado diante da decisão como aquela formulada por Jeremias ao rei de Judá e por Isaías a toda a nação: ou a retidão e a justiça prevaleceriam, seguidas pela salvação, ou não prevaleceriam e se seguiria o desastre. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar.
falar, porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Visto que os profetas eram de opinião que o pecado prevaleceu, eles esperavam um julgamento punitivo terrível para surpreender a sua nação. Esse julgamento não viria inesperadamente, visto que tinha sido precedido por muitas admoestações, advertências e reveses menores. Contudo, visto que isso tinha sido em vão, o fim amargo no qual ninguém poderia escapar era esperado como iminente. Os profetas escreveram esse julgamento de diversas formas. Concepções diversas podem até ser encontradas nos escritos de um único profeta. O julgamento seria realizado por catástrofes naturais, por guerra devastadora e deportação, por revolução e anarquia, ou pelo dia de Yahvé. De qualquer maneira, seu advento era tão certo que o canto fúnebre podia e devia ressoar desde já, porque mais tarde não haveria ninguém para produzi-lo e sepultar os últimos cadáveres de seu povo. A expressão dia de Yahvé refere-se ao grande dia vindouro de julgamento em que Yahvé se revelará visivelmente e convocará Israel ou as nações para o julgamento. O mesmo dia também é chamado de dia da vingança, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião, dia do desastre. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal, dia da calamidade. Até os seus soldados mercenários no meio dele, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo, dia da punição. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. O dia. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Amós proclamou que o dia de Yahvé não significa luz, salvação, mas trevas, desastre para o Israel pecador. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Isaías viu a consequência da gloriosa teofania do dia de Yahvé também como destruição de Judá, quando a tempestade se enfureceria a partir das montanhas e florestas da fronteira norte da Palestina até o Mar Vermelho ao sul, e a terra estremeceria, de modo que o homem orgulhoso e arrogante pereceria juntamente com as suas obras. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. De acordo com Sofonias, o dia de Yahvé, os pecadores de Jerusalém se tornariam um sacrifício conveniente para Yahvé em sua teofania. Na sempre mutável terminologia, ele descreve o terrível julgamento com que Ezequiel também ameaça Judá e ao Egito e seus aliados. Cala-te
diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas.